Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Já vou pedindo para não se esquecerem de deixar o like no vídeo. E não se esqueçam de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? E olha só, tem caixa assombrada do mês de março, disponível na loja, tá? Que é a caixa Serial Killer, com o tema Serial Killer, tá? Tá bem legal, né? Todas as caixas estão sempre muito legais. Mas eu vou mostrar um item aqui daqui a pouco. Daqui a pouco eu mostro pra vocês um dos itens que compõem a caixa... Tô tirando o cabelo aqui. A caixa Serial Killer do mês de março, beleza? Então é isso... Bora aqui pro primeiro relato de hoje, depois a gente vai seguindo aí, falando e comentando e lendo mais relatos. Primeiro de hoje é este: íncubos me atacam em sonhos. Isso não é brincadeira, hein? Isso não é nada legal. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados, sou o fulano, tenho 22 anos. Vim compartilhar com vocês uma experiência que me ocorreu e que ainda venho enfrentando atualmente. Eu sou o mesmo do relato, fui um maledito e fui perseguido por entidades, no qual falei sobre ter sido coagido na inocência e estando desesperado... eu fui coagido na inocência a fazer um trabalho para minha alma gêmea, acho que é isso, né? Sem a mínima necessidade disso. Há muitas coisas sobre isso que ainda quero relatar aqui, envolvendo o sobrenatural e esclarecendo para os assombrados alguns pontos que eu não esclareci, pois eu fui julgado por algumas pessoas que não fazem ideia do que se passa ou se passou comigo. É sempre assim, né? O pessoal não sabe tudo e já lasca o pau. Só contei aquilo que eu decidi colocar no relato, mas ainda há muito o que contar. Hoje vim contar algo sobrenatural que ocorreu comigo na fase de crescimento espiritual com Deus. Como citei no outro relato, eu sou gay e já sofri muito com isso, achando que Deus não me aceitaria e não me amaria como eu sou. Pois desde criança eu me sinto assim, sempre com toda a inocência que uma criança poderia ter. De um tempo pra cá, Deus me provou diversas vezes que me ama do jeito que eu sou e que eu não sou uma abominação como alguns dizem por aí. Como eu posso conhecer o amor de Deus se não sei transmitir esse amor para o meu próximo? Isso não faz sentido, né? Pois é. Bom, há mais ou menos um ano em que já havia passado por toda aquela situação do primeiro relato, eu comecei a buscar novamente a Deus, depois de entender que eu era amado por Ele do jeito que eu sou. Então, comecei a praticar minha vida, ou a vida de um cristão verdadeiro, orando, louvando, lendo a palavra, etc. Como era de se esperar, as provações começaram. E comecei a ser atacado por espíritos ruins que principalmente tentavam me influenciar a práticas libidinosas e de promiscuidade. Lembrando que não estou aqui para julgar quem decide viver uma vida livre, sem regras. Até Deus deu o livre-arbítrio, quem sou eu para julgar? Eu não sou nenhum Deus, muito menos sou perfeito. Bom, mas como em toda religião que pratica a fé, eu estava seguindo aquilo que me faz estar mais próximo de Jesus, que é a santidade, a oração e o que eu citei aí acima. Só que eu estava sendo atacado em sonho por demônios sexuais. Não se preocupe que não vai virar proibidão não, ele tá falando aqui, ó. E esses demônios apareciam para mim com aparência de muita beleza e sedução. E é claro, em forma masculina, que é a que eu me sinto atraído. Já vi relatos de pessoas que veem esses espíritos e são atacadas quando estão acordadas mesmo. No meu caso, esses ataques aconteciam em sonhos e eram coisas assim muito fortes, a ponto de parecer um filme para adultos, se é que me entendem. Ao acordar desses sonhos, eu me sentia culpado, eu me sentia fraco, cansado, sujo, mas eu não queria aquilo. Durante o dia eu ficava muito mal, ficava triste, parecia que eu estava fazendo algo de errado contra o meu corpo e me afastando de Deus. Nos sonhos eu queria aquilo, eu sentia prazer naquilo, mas quando eu acordava,
Era totalmente o contrário, eu não me sentia bem. Na maioria das vezes, nos sonhos, era à noite. Os homens sempre eram muito lindos, com um olhar malicioso, de muito desejo. Eles me elogiavam, faziam com que eu me sentisse muito desejado, e eu gostava daquilo dentro dos sonhos. Mesmo eu orando para isso parar, não parava de forma alguma, até que resolvi fazer outro tipo de oração. Comecei a invocar com todas as forças o Espírito Santo, de olhos fechados, já deitado e por pensamento, para que me desse uma fagulha de consciência nesses sonhos, para que eu pudesse me livrar desses espíritos. E depois dessa oração eu continuei sendo atacado, porém sempre me livrava dos íncubos. Agora eu vou relatar 2 sonhos que eu tive relacionados a isso e como eu consegui me livrar deles. Bom, primeiro sonho. Estava eu em um lindo bosque, de mãos dadas com um rapaz muito bonito, moreno, parecia gostar de mim e eu dele. Eu não lembro o que conversávamos, mas íamos caminhando, até que de repente o lugar se transformou em um bosque sombrio, escuro, cercado por árvores. Estávamos numa trilha de terra e dos lados as árvores faziam uma espécie de arco, tampando a luz e deixando o lugar sombrio e escuro. No final desse caminho tinha um grande paredão, cheio de folhas e trepadeiras que cresciam por toda a extensão do muro, que era tão alto a ponto de não se ver aonde terminava. Nesse momento me virei para o rapaz e ele me olhava com aquele olhar macabro e malicioso, mas ainda assim estava normal, nada demoníaco. Ele me agarrou, começou a me beijar e eu estava gostando daquilo. De repente ele parou. Viramos para um dos lados daquela trilha onde havia surgido do nada uma porta no meio de todo aquele mato e árvore. Ele me convidou para entrar. Eu aceitei. Fui com ele. Mas quando entrei, era um quarto, pequeno, vazio, com paredes, teto, cheio de mato e chão de terra. Com a parede, com o teto cheio de mato e o chão de terra. Ali havia mais 3 homens, muito fortes e grandes. Eles estavam bem vestidos, porém me olhavam como se eu fosse uma presa. O outro rapaz que entrou comigo trancou a porta e falou que hoje eu seria deles. Nesse momento começaram a me cercar e enquanto estavam me forçando a tirar as roupas, eu obtive consciência daquilo e lembrei que era mais um ataque espiritual. Só que no sonho eu não lembrava o que eu precisava fazer para me livrar desses homens. Eu gritava, eu chorava, até que de repente observei a parede e dela escorria sangue. Olhei por todos os lados e escorria sangue. Nesse momento, eu lembrei que deveria clamar pelo sangue de Jesus e foi exatamente isso que eu fiz. Eu gritei: "Eu repreendo vocês agora pelo poder do sangue de Jesus." Nesse momento, tudo começou a se desfazer, como se fosse um furacão que tomasse aquele lugar. E eu acordei assustado e fui orar, agradecendo a Deus pelo livramento. O segundo sonho. Esse segundo sonho aconteceu hoje pela madrugada. Agora já é 8 da manhã e eu resolvi escrever esse relato para você. Ok. Segue o segundo sonho. Eu estava na casa da minha avó, sozinho, e alguém bateu na porta da sala. Quando abri a porta, eu vi que quem estava ali era um lindo homem alto e com aparência muito atraente. Ele estava sem camisa e exibia um corpo escultural. Não disse uma palavra sequer, apenas entrou e foi em direção a um quarto que ficava logo na sala. Quando ele estava na porta do quarto, virou-se para mim com um sorriso malicioso e me convidou para entrar, me chamando com os dedos. Eu, seduzido por aquele homem, fui. Entrei no quarto com ele. Lá dentro ele começou a despir-se completamente. Ele deitou em uma cama de casal e me chamou com os dedos para ficar com ele. Nesse momento eu criei consciência do que estava acontecendo. Mesmo assim, uma força fazia com que eu também tirasse a minha roupa e fosse em direção a ele. Até que de repente eu comecei a ouvir uma voz. Era minha mãe que batia na porta perguntando se eu estava ali. Mas parecia que nem isso fazia eu desistir de querer me aproximar cada vez mais daquele homem que me seduzia de uma forma
sobrenatural e hipnotizante. Logo depois, comecei a ouvir um grupo de mulheres e homens cantando um hino, todos juntos. E eu vou descrever o que esse hino falava. Fala assim: já posso escutar o exército de Deus, marchando sobre a terra em pleno de guerra vai. É isso? Já ouço o louvor que é a arma da vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, marchando vai. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Se o meu povo, que se chama ou que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei, enfim. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ana, esse é um louvor que às vezes a gente canta na nossa igreja. E eu ouvi isso no sonho, na voz de várias mulheres e homens cantando. Nesse momento foi como se eu saísse do transe e dentro do sonho ainda eu gritei: vai embora em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, acorda, acorda, acorda. E aí eu acordei, morrendo de medo. Senti uma presença demoníaca no quarto que nem tive coragem de levantar e me desembrulhar do cobertor. Ali mesmo eu agradeci a Deus pelo livramento, orei e peguei novamente num sono profundo. Ana, eu não vou ser hipócrita em dizer que eu não quero um dia me relacionar com alguém, porque sim, eu quero. Mas eu quero que seja da forma certa, sem envolvimentos casuais. Eu sonho em me casar com um rapaz bom, que ame a Deus e a mim também. Eu sei que isso não é impossível. E que onde existe um amor puro, ali Deus, na sua misericórdia, está presente. Se assim for da vontade de Deus, um dia eu quero me casar sim e ser feliz com quem realmente eu ame, sem precisar fingir ou manter um relacionamento de aparência. Enquanto isso não acontece, eu estou aqui, vivendo um dia de cada vez e sempre pedindo que Deus esteja todos os dias me sustentando e me mantendo em seus caminhos. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Que Deus abençoe e proteja você e toda a sua família. Acompanho o seu canal desde quando eu tinha 15 anos de idade e hoje não fico um dia sem assistir os relatos e os vídeos do Mateus. Um abraço. Um beijo para você, muito obrigada. Então, esses ataques vêm para tentar desviar, será, do seu foco no momento? Pode ser, mas eu conheço muitos casos, Não conheço muitos casos, mas conheço alguns casos pelos relatos ou até por ouvir, assim, não só dos relatos de pessoas com quem a gente conversa, casos de ataques variados, sabe? Então é difícil você traçar um perfil. Isso acontece com pessoas assim, assim, assado, nesse momento, naquele ou em outro. Existem várias coisas. Eu já vi isso acontecendo desde com pessoas mais novas, sabe? Novas mesmo, 13 anos, 12, 13, a gente já viu o relato aqui, até idosos. Pessoas que são religiosas, pessoas que estão ali sempre em oração, sempre... E pessoas que também não são ligadas a isso. O que mais? Que eu tô tentando lembrar aqui, que em momentos da vida da pessoa que ela não tá bem, mas tem gente que diz que tá normal e já passou por isso. Então eu não sei muito bem qual é o critério, eu sei que isso acontece e acredito que isso pode ser mais comum do que a gente pensa. É porque nem todo mundo vem relatar ou sai contando por aí. Uma coisa é você falar, nossa, deixa eu te contar o que aconteceu lá em casa hoje. Eu tava assim, aí de repente a porta do armário abriu sozinha, a gaveta abriu sozinha. Uma coisa assim que você fala, cara, é até interessante contar, né? Eu vi um negócio ali e tal. Mas quem que vai sair abrindo a boca e contando pro povo que você sofreu um ataque sexual à noite? Acordado ou dormindo. E quando tá dormindo ainda você fala, foi sonho. Muitas pessoas vão falar, isso foi um sonho. Sonhei de novo, mas é sonho, deve ser, né? Mas existem esses dois casos. Em sonho, é muito recorrente, é muito...
pra ser só um sonho, eu acho. Né? Parece realmente um ataque. Nem que seja astral aí, alguma coisa assim. Continue se protegendo, vai dar tudo certo. Vamos lá, deixa eu só anotar que eu contei. E vamos pro próximo relato aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro já. Vou mostrar já. Um dos itens que vem na caixa assombrada do mês de março com o tema Serial Killer, tá? Um dos itens é este daqui. É um bowl pra você comer cérebro. Não, tô brincando. Aqui, ó. É um serial killer. Você é um serial killer com este bowlzinho aqui, ó. Tá vendo? Não é um cereal. É um cereal killer. Porque você vai acabar com o cereal que vai estar aqui dentro. Delícia! Ó. Então é um bowl pra você comer cereal matinal. Você vai ser um cereal killer. Eu sou. Ixi, bota um cereal aqui pra mim. Que você vê que se eu não acabo com ele rapidinho. Dá uma colher e um leitinho pra você ver. Leitinho gelado com cereal. Ai, que delícia. Fiquei com vontade agora. Quero Fruit Loops. Então, este bowl aqui, ó. Crime Scene. Pra você comer o seu cereal. E se tornar um cereal killer. Não serial killer. Tá bom? Esse bowl vai na caixa do mês de março. Tá bom? Então vamos ao próximo relato, que é este daqui. Será que foi Iemanjá que me bateu? Olha só, Iemanjá bateu? Tom a sova de Iemanjá. Vamos ver. Olá, Anne. Será que esse daqui é pra eu ler? Tá diferente? Mas não tá falando nada que não é também, né? Oi, Anne Assombrado, sou a fulana e estou escrevendo o meu primeiro relato para o canal. Conheci o canal Assombrado em 2019, quando estava escutando alguns vídeos de creepypasta, que são histórias de terror e lendas urbanas divulgadas pela internet. Quando o vídeo acabou, acabei caindo de paraquedas no canal Assombrado. Virei até membro e desde então você vem sendo a minha companhia diária. E que companhia boa! Até converso com você enquanto escuto os relatos. Que legal! No relato, muito obrigada. No relato não haverá nomes, mas se tiver já estarão trocados. Obrigada. Não tem problema em falar sobre os estados e as cidades, pois são grandes. Então vamos pro relato. Vamos lá. Agora eu tenho 26 anos e moro na Paraíba, cidade de Campina Grande. Mas quando eu era criança, com 8 anos de idade, em 2003, morávamos em São Paulo, na cidade de Itaquera. Tá. Os amigos da nossa família tinham uma casa de praia, localizada em Praia Grande. Então decidiram ir à praia e convidaram os meus pais e a mim para passar o final de semana na casa de praia deles. Porém, o meu pai não quis ir, pois sempre foi muito caseiro e nunca saía junto com a minha mãe e comigo. De início, a minha mãe ficou pensativa. Mas eu atentei tanto que ela decidiu que aceitaria o convite e lá fomos nós. Assim que chegamos na casa de praia deles, todos entramos e fomos logo colocando as nossas roupas de banho e eu, como pareço um peixe fora d'água, não posso nem ver mar ou piscina que eu já fico eufórica e com o coração na mão de tanta felicidade em ver água. Aí eu falei, vamos logo, mãe, eu quero nadar! E lá fomos todos para a bendita praia. E assim que chegamos, fomos para um local onde não tinha tantas pessoas tumultuadas assim, sabe? Assim que minha mãe passou protetor solar em mim, eu já ia dando um passo para correr em direção ao mar e aí ela falou, tenha cuidado e não vá pro fundo. Tenha cuidado e não vá pro fundo não, que você é afoita, senão eu vou lá e puxo você pelos cabelos. E é claro, com a euforia... ela falou isso. E se você for pro fundo, eu vou lá e puxo você pros cabelos. E é claro que com a euforia que eu sentia naquele momento, essas palavras tão carinhosas ditas por minha mãe, assim como entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Esse casal de amigos, junto à minha mãe, ficaram lá sentados na cadeira enquanto eu corri e cheguei até a água. E que sensação maravilhosa, eu pensei. Foi então, adentrando o mar e sempre olhando para trás para ver se a minha mãe estava me guiando com o olhar,
E quando eu via que ela desviava o olhar, eu, afoita aqui, adentrava mais ainda a água. Foi quando, com a água do mar já batendo no peito, e eu adorando aquilo, virei para trás e vi a minha mãe se levantando da cadeira e pelo jeito já estava bem brava, fazendo gestos com o braço, como quem sacode o braço para frente e para trás, com a mão fechada, como quem quer bater em alguém, tipo, vou te bater. Foi aí que eu virei para frente e o mar me engoliu. E dentro da água eu cheguei a dar cambalhota. Em seguida, eu dei um impulso e subi. E mais uma vez o mar me engoliu. Foi quando eu subi novamente, fechei as minhas mãos e com raiva eu comecei a bater na água e a xingar o mar. Comecei a xingar, falar palavras baixas para o mar. E quando terminei de falar esse último xingamento, eu senti como se fosse um tapa bem forte nas minhas costas, que até ardeu. E eu me contorci para frente, colocando as minhas mãos atrás das minhas costas, assim. Olhei em volta e não tinha ninguém por perto. Minha mãe brava já estava vindo, ela ainda estava vindo na minha direção. Estava vindo pelo mar ali na minha direção, mas ainda não estava ela ainda não estava nem dentro do mar, é isso? Ela estava vindo para o mar ainda. Eu fui saindo da água e minha mãe, como havia prometido, puxou meus cabelos. Mas essa dor nem se comparava à dor e à ardência nas minhas costas. Foi quando ela me viu com cara de dor, com as mãos para trás e foi olhar. Aí ela deu até um grito, dizendo: "Que foi isso, fulana?" E eu disse: "Eu não sei, mas tá doendo demais." E eu perguntei: "O que tem aí atrás, mãe?" Então, foi aí que ela falou: "Tem uma marca de mão bem avermelhada." Saímos da água e fomos sentar na cadeira. Expliquei todo o acontecido e a amiga da minha mãe ficou perplexa quando viu as minhas costas. E lembro de escutar ela falando com a minha mãe assim: "Olha, fulana, dizem que quando vamos entrar no mar temos que pedir licença e principalmente respeitar o mar. Isso que a fulaninha fez não se faz." Bom, o dia passou e no final da tarde voltamos para a casa dela. E fui logo me olhar no espelho que tinha no quarto de visitas. E Ana e assombrados, quando eu olhei as minhas costas, estava lá a marca de uma mão cheia, com direito aos 5 dedos bem feitos ali na minha pele. Até hoje eu me pergunto: será que foi Iemanjá que me bateu? Tudo isso por conta da desobediência para com a minha mãe e também do desrespeito para com o mar? Isso eu não sei, mas me serviu de lição. Bom, esse foi o meu relato, espero que tenham gostado. Que Deus abençoe você, Ana, e toda a sua família linda, os pets e a família Assombrado. Que Deus abençoe a todos nós. Beijos, minha linda. Um beijo para você, muito obrigada. Não sei se seria Iemanjá, mas quem sabe algum espírito que estava por lá também e viu que você estava indo pro buraco ali, sei lá, o mar, né? E te deu um safanão ali para dar uma ensinada ou uma corrigida, ou às vezes até nesse tapa você não percebeu se isso te jogou para cima ou facilitou para você sair da água, porque você conseguiu sair sozinha, apesar dos tombos e da altura que estava a água, né? Poderia não ter conseguido sair sozinha. Será que esse tapa foi só um tapa ou isso te ajudou a sair de lá também? Não dá para afirmar, né, que foi Iemanjá, mas eu também penso que pode ser que ali tenha outros espíritos também. Talvez até de pessoas que perderam a vida em afogamentos ali e de repente podem ajudar outras pessoas para que não aconteça o mesmo, ou falar: ó, não desobedece, não brinca com isso não, sabe? Comigo não deu certo, então não brinca com isso. Gente, com o mar não se brinca, tá? Fiquem muito atentos com a natureza, na verdade, né? E tem que respeitar, sim. Quando era criança, eu nunca pedi licença para entrar no mar, eu não sabia disso, mas nunca desrespeitei também, acho que, sei lá, a questão talvez seja bem essa também, o respeito.
Vamos para o próximo relato de hoje, que é este daqui. Meu garra duende se manifestou para mim em sonho, ou por sonho. Olá, Ana Paula, tudo bem? Tudo jóia? Primeiramente, amo seu canal e seus duendes são muito fofos. Muito obrigada. Olha Christian Grey sobrevoando aqui, eu já falei, segunda-feira não dá, Christian. É um helicóptero andando aqui em cima, não dá. Fala, tô trabalhando, deixa, esquece um pouco. Continuando. Meu nome é fulano, mas pode me chamar de fulano se quiser, com certeza. Eu tenho um garra duende também. O nome dele é... Não, o nome dele não precisa trocar. O nome dele é Salt. E ele é um amorzinho. Esse relato não vai ser longo. Eu vou contar sobre 2 manifestações do Salt para vocês. Eu tenho ele comigo desde setembro de 2022. E realmente, depois que ele entrou na minha casa, eu senti que as energias se movimentaram bastante na minha vida. Muita coisa passou a dar certo. Ele não é de se manifestar muito, mas assim que ele chegou, no segundo dia, ele já se mexeu dentro da garrafa. Coloquei ele no altarzinho dele e quando acordei de manhã, ele estava levemente virado, um pouco para a esquerda, na direção da minha cama. Já fiquei muito feliz, porque li alguns relatos de que, dependendo da energia do lugar, alguns demoram muito a se manifestar ou nem se manifestam. E o meu, no segundo dia, se mexeu. Eu não sei se eu ia ficar feliz, eu ia ficar tipo... Realmente tinha um ser de luz comigo. Fiz um altar suspenso para ele, onde coloco alguns livros, plantas e o incensário no mesmo espaço. Junto dele também fica um pratinho com o copo de água dele, a maçã e de mês em mês eu troco a guloseima. E aí um belo dia, ainda com pouco tempo que ele chegou, mais ou menos 2 meses, ele se manifestou de novo, sendo dessa vez por sonho. Eu troquei o doce dele, coloquei aquele fine de banana e deu formiga. Primeira vez que um doce dele havia dado formiga, pois nenhum que eu tinha colocado antes atraiu nenhum inseto. Pois bem, tirei o doce e joguei fora. Lembro bem disso porque foi numa sexta-feira. Quando eu cheguei do trabalho, troquei o doce dele e coloquei o fine. No sábado de manhã estava cheio de formiga. Joguei fora e no sábado à noite sonhei com ele me pedindo pingo de leite. Acredite, ele se manifestou no sonho pedindo outro doce para mim. Eu falei, fine eu não gosto. Não gosto de fine de banana. Me dá, eu quero... O que é pingo de leite? Enfim, ele se manifestou pedindo outro doce para mim. No outro sonho ele não falava nem nada, mas eu sabia que estava sonhando. Eu sabia que eu estava sonhando, apesar de parecer algo muito real. Era como se eu tivesse em plena consciência de tudo. No sonho ele aparecia com a calça marrom, da cor do pingo de leite. E de algum... O que é pingo de leite, gente? Eu vou procurar na internet, que agora eu fiquei com curiosidade. Pra não falar com vontade, já nem sei o que é. É que tem a palavra leite. E de alguma forma eu entendia que aquilo era uma referência ao doce que ele queria. E de dentro da garrafa ele se mexia para frente e para trás como se fosse o sinal de afirmação que nós fazemos com a cabeça. Quando acordei, eu entendi que aquele sonho tinha sido uma mensagem de que ele queria o doce. E um detalhe... Eu tinha substituído justamente o pingo de leite pelo fine. Na segunda, quando eu cheguei do trabalho, coloquei outro pingo de leite para ele e não deu formiga. Assim como nenhum outro doce que eu coloquei depois. O problema dele foi com o fine de banana mesmo. Ele não gostava, não estava afim não. E aquele dia também entendi que o meu doente tinha um doce preferido. Sucesso sempre para você e muita luz para você e sua família. Muito obrigada, um beijo para você. Alguém aí já descobriu essas peculiaridades dos seus duendes, dos seus gnomos? Tipo, o meu gosta muito desse, quando eu ponho esse acontece tal coisa. Algo assim, eles já chegaram, como esse aqui, pedir alguma... Os meus, não, coitado, acho que os meus preciso dar uma atenção maior. Tem uma bala que tá lá há um século, coitado. Acho que nem formiga, já saiu doce da bala já. Desculpa, duende, eu vou dar um jeitinho no seu cantinho. Eu vou trocar seu doce. Vou colocar um Lindt.
Pra você também. Não, tô brincando, não sei. É que não vou prometer nada, né? Depois vai ficar cobrando ainda. Aí vou deixar o duende mal acostumado com esses doces caros? Não. O duro você cata um duende e fala, não, eu quero um lint, né? Lint. Falei, gnomo, olha lá, hein? Tá fácil as coisas assim, não. Pode comer essa bala aí mesmo. Brincadeira, gnomada minha. Vamos ver mais um relato aqui. Guardião ou anjo? Quase fui doada por minha avó materna. Oi, Ana, tudo bom? Aqui é a Beltrana. Observação, só terá um nome que já tá trocado, beleza. Desde a adolescência, minha mãe comenta que sonhava em ter 3 meninas. E Deus atendeu. Eu sou a terceira filha, a rapa do tacho. Eu tenho diferença de 6 e 9 anos das minhas irmãs. Eu nasci de 8 meses por decorrência do apêndice que resolveu estourar enquanto mamãe estava grávida de mim. Ela conta que se não tivesse grávida de mim, tomaria um chazinho em casa e esperaria a dor passar. Foi um nascimento feito às pressas, pois o líquido do apêndice estava espalhando. Eu não sei se é bem isso, né? Não sei se é isso exatamente. Eu só sei que ela diz que os médicos levaram ela correndo para o centro cirúrgico porque quase perderam nós duas. Ela sentiu a cirurgia toda, pois a anestesia não pegou direito. Misericórdia! Cirurgia feita com sucesso, graças a Deus. Como a minha mãe fez 3 cirurgias, né? Ela fez a cesariana, fez apêndice, do apêndice, cirurgia do apêndice, e fez a ligadura depois disso, né? Porque ela já estava tendo a terceira menina dela. Então fez 3 cirurgias em uma. Cesárea, apêndice e laqueadura. Então ela precisava de bastante cuidado, tendo como companhia a minha querida avó materna, mãe dela, que chamarei aqui de Lilith. Lilith foi buscar um cafezinho enquanto minha mãe estava no quarto e voltou com uma estranha, dizendo o seguinte: essa é a minha filha, que teve a terceira filha dela, apontando para minha mãe. E a estranha falou: olá, sua mãe me contou que está com a terceira filha. Eu estou atrás de uma menina para mim. Você não me daria ela? Assim, tipo... Minha mãe surtou. Mandou a estranha sumir de lá e chamou a enfermeira e pediu para ficar comigo no quarto. A enfermeira levou e depois eu fui pro berçário. Nessa noite, mamãe estava dormindo de costas para uma janela que se encontrava aberta, no 3º andar. E ela sentiu uma mão pesada, gelada, parecendo de homem, em seu ombro. Olhou pensando que era o meu pai e se assustou com um gato, gordinho, sentado na janela, balançando o rabinho que quando viu que a minha mãe tinha visto ele se jogou da janela, pulou. De repente, um sentimento de tomar conta de mim, com um misto de medo daquela mulher me roubar, fez com que a minha mãe chamasse a enfermeira e pedisse para me buscar. E dali eu não saí mais, do lado da minha mãe. Foi um barraco só. A enfermeira chamou a enfermeira-chefe, alegando que eu não poderia ficar no quarto com a minha mãe, e minha mãe falou: quero ver quem vai tirar ela daqui. A enfermeira-chefe, querendo impor uma autoridade sobre a minha mãe, falou: coitada! Falou logo com a minha mãe. Tem uma formiga andando no meu óculos? Não, é no seu cabelo mesmo. Logo com a minha mãe, a enfermeira falou assim: eu vou chamar o seu médico. Acho que é isso. Eu vou chamar o seu médico. E minha mãe falou: pode chamar o médico, o dono do hospital, o papa. Ninguém tira minha filha do meu lado. O médico veio e falou que não via problema algum, já que eu era saudável, né? Mamãe deu a louca e começou a falar comigo no outro dia. Minha filha, nós temos que sumir daqui. Aqui não é o nosso lugar. Levantou, foi tomar um banho sozinha, levando o soro no braço e andando devagarinho. O médico dela passou e não a encontrou deitada, foi atrás dela e lá estava ela no banho. E ele gritou: mãe, enlouqueceu? Você pode abrir os pontos e tudo vai ficar pior. E a mamãe respondeu para o médico:
Doutor, eu necessito ir embora hoje daqui. Eu não posso ficar aqui. Eu não passo mais um dia nesse lugar com a minha filha. Bom, ela conseguiu alta e urgentemente ligou para o meu pai para buscar nós duas. E lá fomos nós, embora. É muito louco como eu tenho uma ligação tão forte com animais. Até os rebeldes ficam calmos comigo. O que você acha, Ana? A mão gelada no ombro da minha mãe e o gato. Era um guardião? Um anjo? Um beijo para todos. Não sei. Estranho uma mão gelada ser um anjo, será? Será que era alguma outra coisa dando um aviso? Ou mesmo algum espírito, né? No hospital tem tantos. Ou algum espírito até familiar, né? Da família. O gato, sim, estava no 3º andar. Sei lá, às vezes o gato acha um meio de andar. Mas o que será que o gato estava fazendo ali? O que será que tinha a ver? Aquela mulher querendo o bebê. Mas e aí, a sua avó queria te dar? É isso? O que ela achou? Enfim, não sei, mas aconteceu alguma coisa no hospital? Será que se ela ficasse lá, ela sentiu uma urgência em ir embora? Será que se ela ficasse, ia acontecer alguma coisa? Poderia correr o risco daquela mulher roubar o bebê ou vai saber o que mais? A questão também é essa intuição, esse lance dela aí de não quero ficar mais nenhum segundo aqui, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, né? Vindo de uma mãe, pode ser ainda mais esse negócio da mão gelada. Não sei se ela ficou com medo, se sentiu acolhida nessa mão gelada e o gato, enfim, não sei. Deixem suas opiniões, sempre com respeito, por favor. Cadê? Vamos ver que tem mais relatos aqui pra gente contar. A aparição com o rosto de boneco. O boneco do mal. Vamos ver. Oi, Ana, amo seu canal e assisto sempre, principalmente para dormir. Olha, meu namorado não gosta. Diz que atrai coisas ruins. Pior que é verdade, quando vejo alguns relatos pesados, sempre acontece alguma coisa. Ai, credo, imagina pra mim que conto. Mas não acontece nada, não. O que irei contar aconteceu há pouco tempo, no meio do ano passado, 2022. Eu moro numa cidade muito pequena, então não tem muito para onde ir. Eu gosto bastante de passear de moto com meu namorado, e como a cidade é muito pequena, a gente dava uma volta nela em menos de 10 minutos. Eu queria passar mais tempo passeando, então a gente ia para um local mais afastado. Eu digo ia porque não vamos mais lá depois dos acontecidos. Lá é meio que fora da cidade, tipo um vilarejo. Demora no máximo uns 10 minutos para chegar lá. É um lugar escuro, com poucos postes de luz e no caminho não há nada que ilumine, a não ser o farol da moto. Tem um caminho para chegar até lá, que é sem luz, sem casas, sem movimento, apenas alguns animais, mato, plantas, árvores e um pequeno rio com uma ponte. Quase toda noite a gente ia lá. Sempre acontecia coisas estranhas, mas nada que não pudéssemos justificar. Um dia aconteceu uma coisa que quase nos causa um acidente. Na volta desse lugar, justo próximo à curva que tinha o farol da moto... Na volta desse lugar, justo próximo à curva que tinha lá, o farol da moto apagou do nada. A moto nunca teve defeito, Ana. Quando chegamos na curva, o farol acendeu. Então, próximo à curva, o farol apagou e quando chegou na curva, ele acendeu de novo. A gente já estava próximo ao fim da pista e quase caindo no mato. Quando meu namorado desviou rapidamente para a pista, aí o meu namorado desviou rapidamente para a pista. E tudo bem, esse tipo de coisa acontece, né? Beleza, ok. Depois desse acontecido, a gente passou um tempo sem ir para lá, o que era para ter sido definitivo, né? E depois de eu perturbar bastante o meu namorado para a gente ir de novo, ele aceitou. Maldita ideia. De novo, quando a gente estava voltando de lá, eu ouvi uns barulhos que eu não consegui identificar naquele rio lá que eu falei. Logo depois desse rio, avistei uma criatura, toda de preto, com uma capa enorme, com uma cara de plástico, tipo dos Jogos Mortais.
virada ao contrário do corpo, e segurava uma corrente muito grossa em suas mãos. Eu me arrepiei por inteira. Meu namorado se arrepiou, mas não viu o bicho. Ele só percebeu quando eu avisei. Bem na frente. Eu avisei já bem na frente, é isso, porque eu fiquei sem voz. Eu achava que era a última vez que eu veria aquilo. Mal sabia que à noite ia ter um encontro surpresa. Fui para casa trêmula. Dormi. E aí eu dormi para ter paz, mas não tive, pois um negócio apareceu no pé da minha cama, na minha cara. Como eu dormia na beliche de cima, eu virei e vi, de cara, o rosto daquele negócio horroroso, rindo. Quase que eu vou de comes e bebes, mas eu me cobri inteira e dormi. Pelo menos foi essa a última vez que eu o vi. Até porque nunca mais fui naquela cidade. Obrigada por ler, amo o canal, beijos, Deus abençoe. Um beijo pra você, muito obrigada. Mas peraí, tinha o rosto era do filme dos Jogos Mortais, aquele bochechinha lá? Não era nenhum espantalho, que às vezes as pessoas montam assim pra plantações, alguma coisa? Certeza? Era esse rosto específico mesmo do filme ou era algo parecido, que parecia que usava uma máscara, não sei. E aí você viu essa mesma coisa na cama. Pá, apareceu assim. Ai, credo. O que será? Será? Gente. Interessante. Vamos ver mais um relato aqui para quem é fã de lobisomem. Lobisomem. Vamos ver. E esse é o último relato Opa, perdi vocês aqui. Último relato desta noite, ok? Era um lobisomem no galinheiro? Será? Os nomes já estão todos trocados, tá? Deixa eu ver. Não sei se é um moço ou uma moça. Vamos descobrir. A história que vou lhe contar aconteceu com o meu avô materno, na cidade de Itaqui, que fica no interior do Rio Grande do Sul. Certo dia estava eu conversando com meu avô, quando pergunto a ele se tinha alguma história sobre algo sobrenatural para me contar. E ele respondeu que sim. Então ele, como um bom contador de causos e relatos, começou a falar. E aí é ele contando. Há uns 30 e poucos anos atrás, estava eu caseiriando em uma fazenda, acho que ele era caseiro, né? De uma fazenda, onde tinha que alimentar os animais e fazer a segurança da casa. No decorrer do dia, foi tudo bem, como deve ser mesmo. Eu cuidei dos bichos, andei pelo campo curando o gado e logo no fim da tarde me recolhi para casa e fui me preparar para dormir. Até que no meio da noite, aproximadamente umas 2 da manhã, eu me acordo com o latir dos cachorros e o gritar das galinhas. O galinheiro ficava ao lado da casa, onde era possível vê-lo da janela do quarto. Então eu, espantado, decidi olhar por uma pequena fresta da janela. A lua estava cheia, então era visível o que estava lá fora. Quando vejo o que parecia ser um homem dentro do galinheiro. Logo passei a mão no facão e numa lanterna e de mansinho e a passos curtos me esgueirei para fora da casa. Me aproximei do galinheiro e iluminei aquele ser. Na hora percebi que aquilo não era um homem. Ele tinha uns 2 metros de altura. Orelhas de abano. Orelhas de abano? Dentes grandes e tortos, olhos amarelos, corpo coberto por pelos e um rabo comprido como de um cavalo. Fiquei paralisado por um instante, enquanto aquele ser me encarava olho no olho. Até que ele parou em 2 pés de frente para mim. Gente, ficou em 2 patas ou em 2 pés de frente para mim, me olhou com um olhar de dar calafrios até no mais fino fio do bigode, se virou, ficou de 4 patas de novo e correu mato adentro. Eu fiquei sem entender direito o que havia acontecido ali. O que era aquilo?
Eu olhei no galinheiro e vi 2 galinhas mortas, as 2 sem o coração e sem o pescoço. De manhã bem cedinho, visto que não tive coragem de pregar o olho no resto da noite, encilhei um cavalo e me fui mato adentro ver se aquilo tinha matado mais alguma coisa. Encontrei apenas uma ovelha morta e, pasmem, sem o coração e o pescoço. Como assim sem o pescoço? Mas então a cabeça estava separada do corpo? Ou estava com o pescoço mastigado, só mastigado assim, e sem o coração? Enfim. Cadê? Não tive coragem de pregar o olho no resto da noite. Encilhei um cavalo, tal, vi uma ovelha morta, sem coração e sem pescoço. Muito se falava lá pelas redondezas sobre um tal lá que era lobisomem. Eu fiquei naquela casa por mais uns dias, mas nada de estranho me aconteceu, a não ser os cachorros latirem pro mato no meio da noite. Ana, agora é a pessoa de novo contando o relato aqui. Ana, meu avô é um homem sério, um homem vivido e nunca mentiria sobre algo desse tipo. Dava para ver, assim, a veracidade do ocorrido na voz dele enquanto ele contava. Essa é apenas uma das histórias do meu avô. Um negro velho corajoso e valente. Já viu e já enfrentou cada uma nesses seus 77 anos de história para contar. Ixi, é novo ainda! Pretendo enviar outros relatos futuramente, como da bruxa que quase levou a minha mãe, da reencarnação do meu bisavô, da mãe d'água que meu avô viu e o homem da capa preta. Beijos, Ana, para você, família e assombrados. Nos vemos no próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Tá cheio de história de lobisomem, hein? Parece que ele aparecia mais antigamente, né? Nos sítios e tal. Hoje em dia, não sei se tem tanto relato assim. Não sei, só as pessoas não contam, não vê. Tem relatos também de lobisomens no meio da cidade. E fiquem atentos, porque estamos na quaresma. E quaresma é época de aparecer lobisomem. E não se engane se é porque você está na cidade que não vai ver um lobisomem, porque temos relatos sim de lobisomens que aparecem na cidade. Então, se você tiver alguma experiência, ver algum lobisomem por aí, conta pra gente, ok? Pessoal, muito obrigada a todos, um grande beijo para vocês, tenham uma ótima noite e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!